Olá, meu povo, que a paz do Senhor seja com você nesse dia. Para quem não me conhece, meu nome é Sileide Santos e hoje eu estarei aqui para mais uma vez falar do amor de Deus, né? Seja muito bem-vindo a esse canal, se inscreva, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Deixa o seu pedido de oração, que eu estarei aqui orando por você. E hoje, meus queridos, antes de nós entrar na palavra de Deus, né? Eu quero assim falar algo, né? A gente, como nós vemos nos últimos dias do acontecido daquela jovem, né? Ela que foi fazer o passeio, o turismo dela e acabou escorregando e caindo ali na beirada daquele vulcão, né, na Indonésia, né? Mas o que eu quero falar mesmo, meus queridos, é dizer para você que ainda nesse mundo existe pessoas que amam o seu próximo, né? Que mesmo que ela não sendo do seu povo, mesmo que ela não sendo nada, nenhum, que não tinha nenhum parentesco com aquele homem, mas ele decidiu, né, sair de onde ele estava e resolveu ajudar aquela moça que ele não conhecia. Eu estou falando, meus queridos, né, daquele alpinista, né, Argan, né, que ele e o seu grupo se prontificou, mesmo com as suas condições precárias, que a gente percebe que eles são pobres, a gente percebe que eles não são ricos, né, é um país bem precário, a gente vê, mas mesmo assim ele se prontificou para ir ajudar ela. O desejo dele, meu querido, minha querida, eu tenho certeza que era de salvar, de trazê-la com vida, né? Mas a gente sabe que nem sempre o que a gente planeja sai como nós planejamos, né? E a gente percebe que quando ele chegou lá, tudo é muito longe, é muito demorado, é muito dificultoso, né? Então, quando ele chegou lá, ela já não estava mais com vida. Mas mesmo assim, ele se prontificou a descer ali, arriscando a sua vida, arriscando a vida dos seus amigos para ir buscar o corpo dela, né? E a gente percebe que ainda existe ser humano que faz o bem, né? Ainda existe pessoas que têm prazer em fazer o bem. E a gente vê na palavra de Deus, meus queridos, que Jesus Cristo, ele fez muito mais por nós, né? Ele tinha o seu trono de glória, né? Ele deixou tudo isso lá. Ele não tinha nenhuma necessidade de fazer, mas como Deus pediu para ele fazer, ele quis fazer por mim e por você. Deixou toda a glória, toda a honra lá, toda a adoração e veio a esse mundo. Para quê, meus queridos? Para me dar o direito, para te dar o direito e a oportunidade de nós conhecer o amor de Deus através da palavra dele, através de tudo que ele fez, que ficou escrito na palavra de Deus para nós saber. Então ele veio, ele se sacrificou por nós, para que nós tivéssemos uma oportunidade de vida eterna, para que nós tivéssemos o direito de entrar na mansão celestial, o direito de passar uma eternidade com Deus, e para que nós não vá para o lago de fogo, para que nós não vá para a condenação. Ele me dá a oportunidade, ele te dá a oportunidade de nós conhecer a sua vontade e viver ela aqui nessa terra, para que nós venhamos herdar essa vida, né? Porque nessa terra, meus queridos, nós planta para colher na vida eterna. E aqui o Senhor Jesus, ele diz assim: não foste vós quem me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, o Senhor Jesus, ele te viu antes de você nascer. Ele me viu antes de nós nascer, né? Antes que nós fosse formado no ventre da nossa mãe, Jesus já tinha nos visto, já tinha planejado uma vida, um propósito para mim e para você. É para você ver, meu querido, como o amor de Deus é grande, né? Para com a minha e para com a sua vida. Tudo que ele fez, nada foi à toa, nada foi em vão.
mas é porque ele tem um propósito, como ele diz aqui, né? Não foi vocês que me escolheu, ele falando para os discípulos, e hoje ele fala para você. Não foi você quem me escolheu, foi eu quem te escolhi. Mas para quê? Para que você ouça a palavra, você creia, né? Para que você venha dar frutos, né? Para que você venha viver a palavra e outras pessoas também sejam alcançadas, né? Pela palavra de Deus, né? Através da sua vida, porque ele diz para que vocês vá e dê frutos, né? Precisa ter frutos, meus queridos, né? Frutos dignos de arrependimento, né? Transformação de vida, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, o Pai vos conceda. Então, meu querido e minha querida, o amor de Deus é muito grande para com a minha e a sua vida, né? Então, que nós não venhamos desistir da palavra de Deus. Diante das dificuldades, meu querido, minha querida, não desistam. Muitas são as lutas que querem nos parar. Muitas são as tribulações que vêm para nos desanimar. Mas, mais uma vez, quando eu lembro do exemplo daquele homem, né? Como ser humano, que ele arriscou a própria vida para descer até ali, ele não desistiu dela, né? Assim como o Senhor não desistiu de nós, né? A sua vida, eu não sei como que estava quando você se encontrou com o Senhor, ou como está hoje, se você ainda não se encontrou com Jesus. Mas saiba que Jesus, ele te viu e que ele te chama para você vir para a presença dele. Sabe por quê, meu querido? Porque o tempo está acabando, né? Jesus está voltando. E mesmo que Jesus volte daqui a 10, 20 anos, quem garante que eu e você, que nós ainda estamos nessa terra nesse tempo? Nós não sabemos, né? Porque a nossa vida aqui na terra, ela é como uma erva. Ela é como uma erva que hoje está verdinha e amanhã pode estar murcha. Pode não estar mais, né? Assim é a nossa vida. A qualquer momento o Senhor pode pedir a nossa vida. E se nós não estiver preparado, né? Quem não está preparado, meu querido, quando chegar lá não vai mais poder se preparar. O tempo de se preparar para viver a vida eterna é aqui. Se você quer uma vida de paz na eternidade, você tem que viver a palavra de Deus. Tem que aceitar Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, que é para o seu nome ser escrito no livro da vida. Porém, meu querido e minha querida, se não aceitar Jesus, que é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, se não aceitar Ele, não tem como ter vida eterna com Ele. Terá uma condenação eterna. Então, que você medite, meu querido e minha querida, nessa palavra. Porque Jesus está voltando, os sinais estão aí de que Ele está voltando, né? Porque nós vemos os sinais do tempo do fim se cumprindo, né? Guerras aí tão atuais, guerras que a gente vê que é o cumprimento da palavra de Deus para o tempo do fim, quanto mais do arrebatamento da igreja. Então, que Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo da palavra de Deus.